Continuando em 17:1, lemos: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo compôs 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Era a cidade de Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na sua 3ª viagem missionária, e pouco da cidade antiga é visível hoje, pois a cidade moderna foi construída sobre ela. Em Tessalônica, Paulo pregou Cristo na sinagoga. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, como podemos ver em Atos 17:4. Os judeus se revoltaram contra Paulo e os irmãos, e em Atos 17:10 continuamos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui nós podemos ver a muralha da cidade antiga de Bereia e a sinagoga judeia antiga. Em Bereia, os judeus locais foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muitos creram no evangelho. Os judeus de Tessalônica chegaram a Bereia para perturbar os irmãos. Então os irmãos ajudaram a Paulo a sair de imediato para os lados do mar, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Em Atos 17:15, lemos: Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Atenas era uma das cidades principais da antiguidade, também uma das principais cidades-estados do Império Grego, considerado berço da civilização ocidental e da democracia, assim como centro de arte e cultura no mundo antigo. Em Atenas, o espírito de Paulo se revoltava ao ver a idolatria dominante na cidade. Paulo pregava na sinagoga e também na praça todos os dias. Paulo pregou Cristo no Areópago e alguns escarneceram da mensagem, mas alguns creram. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto era a cidade onde veneravam Afrodite, deusa grega, e depois Diana, deusa romana. Cidade prominente do Império Grego e capital da província da Acaia, no Império Romano. Estima-se que no tempo dos apóstolos tinham aproximadamente 700.000 habitantes. Enquanto em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila e sua mulher Priscila, fazedores de tendas. Paulo morava e trabalhava com eles fazendo tendas. Todos os sábados pregava na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente a pregar a palavra. Os judeus se opuseram a ele, então Paulo sacudiu as vestes e foi pregar aos gentios. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios creram e foram batizados. O Senhor visitou a Paulo de noite numa visão, declarando a sua proteção. E Paulo ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os judeus levaram Paulo ao tribunal perante Gálio, procônsul da Acaia. Gaio os expulsou do tribunal ao saber que a acusação deles contra Paulo não era relevante à lei romana. Os judeus então agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Finalmente, em Atos 18:18, lemos: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aqui terminamos a 2ª viagem missionária de Paulo, e podemos ver mais uma vez a maneira maravilhosa que Deus criou sua igreja e a espalhou por todo o mundo, trazendo as boas novas da salvação que veio através de Jesus Cristo. Deus o abençoe.